ficou maiorzinho agora, né? Então tá, gente. Então, nossa correção começa na página 26 ali e vamos adiante. A página 26 está já compartilhada com vocês, né? E aí nós temos aqui, já vem com gabarito, mas eu vou explicando, tá, gente? Só porque só a resposta não adianta, tem que entender, né, o porquê dessas respostas aí. Então, a primeira diz assim, ó. Que vantagens uma máquina simples do tipo roda e eixo pode oferecer, né? Então, ali já está a resposta, né? A redução do atrito para se movimentar e o aumento da força que atua no eixo. Então, diminui atrito, né, com o solo, a roda, né, que a gente já tinha falado lá, até falamos do histórico da roda, e ela aumenta a força que atua no eixo. Então, ela amplifica ela atua sobre uma, mas ela amplifica para outra roda. Então, tem um eixo no meio que vai fazer movimentar ali, né, o carro, sei lá, o carroça, o que quiser, tá bom? Então, é assim, a 2. Observe a ilustração a seguir em que uma criança sustenta um elefante, tá? É uma situação ali que está colocada, nós estamos falando ali numa alavanca, né? Uma das máquinas simples que a gente estudou. Então, utilizando os conceitos de alavanca, que a gente já viu, explique como é possível ocorrer uma situação como essa, né? Então, nós temos ali, primeiro eu preciso dessa barra rígida, que está aqui, certo? Depois, eu preciso de um ponto de apoio, é esse que está aqui embaixo, esse triângulo aqui é o ponto de apoio que eu tenho, tá? E o elefante, que é um animal que a criança está tentando levantar ali, ele tem que estar muito perto do ponto de apoio. Porque se ele estivesse muito distante, ela não conseguiria fazer isso. Hipoteticamente, ela está conseguindo fazer, né? Logicamente, né? Porque se fosse, na realidade, talvez ela quebrasse, enfim, não desse conta ali, né? Mas para a gente entender como é que funciona, eu preciso, então, de uma barra rígida. Estão corrigindo, pessoal? Estão fazendo a correção? Sim. Tá. Sim. Ok. Então, deve haver, ele deve estar numa próxima, então, ao ponto de apoio de uma da extremidade, em que a criança aplicará uma força. Assim, essa força será multiplicada, né? A função da alavanca, então, aqui, né? É exatamente essa, amplificação aí, aumento, potencializa a força, né? Aplicada. E essa aqui era a pesquisa. Como é uma pesquisa, eu posso falar algumas para vocês, mas vocês têm que, eu pedi para vocês, né, falarem lá na pesquisa, que colocar pelo menos alguns, né, os tipos de alavancas aí que a gente tem dentro do nosso corpo, né? Então, nós podemos citar várias, né, gente? Tem o pé, tem o maxilar, né? Também é um tipo de alavanca. O maxilar é uma alavanca que tem os músculos puxando a mandíbula para cima, mais próximo ao ponto de apoio de uma força, tá? Então, né, e os dentes que vão aplicar essa força aí para mastigar, para fazer a mastigação. Também é uma alavanca. Nós vimos o pé, né, o cotovelo, o braço também, né? Vários outros tipos. Várias pessoas, alguns fizeram bem desenhadinho, né, colocando o ponto de apoio, né, aonde ficava o ponto de apoio, né, dos desenhos que vocês mandaram, tá? Então, essa era a pesquisa, né? Não precisa a gente comentar mais, porque vocês estão pesquisando. E ali, na 4, vamos a 4 agora. É que nós temos essa situação, vai lá. Nós temos as pirâmides do Egito, né? As pirâmides do Egito serviam como túmulos de faraós. A sua construção buscava afirmar a supremacia política e religiosa dos soberanos. A forma como foram feitas ainda é um grande mistério, pois os blocos de pedra utilizados têm, em média, 2,5 toneladas e são empilhados por dezenas de metros de altura. As pirâmides de Quéops, né? Por exemplo, 137 metros de altura e 230 metros de cada lado da base. E foi durante milênios a construção mais alta do mundo, sendo superada apenas no fim do século XIX pela Torre Eiffel, na França. Aí nós estamos mostrando ali. E aí, elabora hipóteses de como
os pesados blocos de pedra podem ter sido movidos e empilhados para a construção da pirâmide. Alguém fez essa questão? Quais foram as hipóteses que a gente poderia elencar aí de como que os egípcios conseguiram construir esses monumentos aí, né? Que até hoje são tombados, né? Eles puxavam a pedra com uma corda, se não me engano. Sim. Eles puxavam com corda? Será que eles usavam aquela imagem que está aqui, elas roldanas? Será que já tinha roldana nessa época? Não. Eu coloquei... Será que eles fizeram que nem fizeram que aqui, ó, nessa situação aqui? Não, né? Acho que não, na época não. Quem quer falar? Eu coloquei que eles fizeram que nem o menino com o elefante, que eles colocaram um ponto de apoio, uma barra rígida e foram empurrando cada vez mais. Com alavancas, então, seria a máquina simples que eles poderiam ter usado? Pode ter sido, né? Então, assim, ó, a hipótese, é importante que até que vocês escrevam isso, tá, gente? Eu vou falar, é importante que vocês escrevam, tá? Se eu tiver muito rápido, vocês podem pedir para eu ser mais lenta. Então, a hipótese mais aceita é a que os egípcios usavam alavancas, que foi o que acabaram de falar aí, para posicionar os blocos em cima de suportes. Estão acompanhando? Sim. Alavancas o que, professora? Alavancas para posicionar os blocos em cima de suportes que eram arrastados como trenós, que eram arrastados como trenós sobre areia umedecida. Eles umedeciam a areia para poder fazer esse movimento, tá? Umedecida ou sobre toras que faziam o papel de rodas. Nossa, na areia umedecida o quê? Umedecida ou sobre toras. Que faziam o papel de rodas. Ponto. Continua aí a resposta ainda. Provavelmente vocês estão fazendo um caderno, né? Não sei onde vocês estão fazendo isso, que aí não cabia. Então, para levar... Olha só, gente. Esses blocos, depois que chegavam ali, eles tinham que elevar os blocos. Então, o que eles faziam? Para elevar os blocos e construir as pirâmides, eles usavam planos inclinados. Mais uma máquina simples aí. Para elevar os blocos, eles usavam planos inclinados. Deu? Deu, gente? Vamos à próxima, ok? Quando eu falei ali, gente, que eles umedeciam a areia e eles... bancos inclinados? Planos inclinados. Ah, tá. Planos inclinados, que é um exemplo de máquina simples, né? Deu? Olha só, quando eu falei ali que eles umedeciam a areia e que eles colocavam toras no chão para que eles pudessem rodar ali como se fossem rodas, né? Ele desliza sobre essas toras, né, que eles colocavam
no solo. Vocês já devem ter visto, por exemplo, na praia, quem já foi ali na praia, e quando eles colocam o barco, eles chegam da pesca, eles têm que colocar o barco na areia. Vocês já viram como é que eles fazem para colocar esse barco na areia? Como é que fica embaixo? Como é que é embaixo? Alguém lembra? Alguém já viu? Algum tora? O que eles fazem? Colocam rodas. Não é a roda. Alguém já viu ali na Praia da Pinheira, por exemplo, que aí chegam os pescadores e vão vender o peixe? Eles botam algumas tora e aí puxa o barco. Exatamente. Eles vão. O que eles vão fazendo? Eles vão colocando toras e aí o barco vai vindo. Eles vão movimentando a tora de trás, vão botando para frente. Já viram isso? É exatamente isso que mais ou menos eles faziam para poder chegar até e construir as pirâmides, tá? Que na época eles faziam isso, tá? Então vamos lá. Continuando aqui agora a questão número 5. Isso é uma hipótese que é aceita, né, gente? Pelo que a gente entende hoje de máquina simples. Agora nós temos aqui grandes mestres de artes marciais têm pleno domínio sobre seus corpos e mentes, sabem desenvolver suas habilidades e usam como responsabilidade. Muitas das técnicas que eles conhecem envolvem o princípio da alavanca, como é o caso da chave de braço usada no judô ou no jiu-jitsu. Nessa técnica, o lutador apoia no próprio corpo o cotovelo do adversário e... Alguém luta jiu-jitsu aí? Nessa técnica... Pedro. Pedro? Então, sabe o que a gente está falando aqui, né? Nessa técnica, o lutador apoia no próprio corpo o cotovelo do adversário e puxa sobre seu braço pelo punho. É região distante do cotovelo. Para se defender, o oponente faz força com a musculatura do bíceps, tentando recolher o braço. Mas essa força é aplicada numa região muito próxima ao cotovelo. Geralmente, com a aplicação desse golpe, o adversário acaba se rendendo e desistindo da luta para evitar alguma lesão na sua articulação. Por que é tão difícil defender e recolher o braço em uma chave de braço? E ali está ele com a chave de braço, gente, olha aqui, ó. Ele está puxando aqui, olha lá o que ele está fazendo. Olha ali, ó, é o momento em que ele vai bater no eu conheço essa. Isso. Resumindo, é uma que parte o braço por conta da... Como que é? Ele partiu o braço. Eu só sei que ele partiu o braço. Faz tempo que eu não faço jiu-jitsu, esqueci o nome dessa. É uma chave de braço essa daí, né? Então, o que acontece? Ele fala ali que é o princípio da alavanca, né? Então, qual seria a resposta, né? Por que é tão difícil defender e recolher o braço de uma chave de braço? Porque tá fazendo muita força no ponto, perto do ponto de apoio. E o ponto de apoio não tá tão longe. O golpe está fazendo uma força muito distante, exatamente, do ponto de apoio, tá? Então, a resposta é essa. Porque o aplicador do golpe, quem está fazendo o golpe, né? Coloquem aí. Porque o aplicador do golpe está fazendo uma força muito distante do ponto de apoio. Estão acompanhando? Muito distante do ponto de apoio. Muito distante do ponto de apoio. Ponto, tá? No caso... Pode repetir. Porque o aplicador do golpe... está fazendo uma força muito distante do ponto de apoio. Ponto. Continua. No caso de quem está sofrendo o golpe, é uma alavanca. Quem está sofrendo o golpe é uma alavanca.
Ó, aqui tá a alavanca. Esse aqui tá sofrendo, o de branco tá sofrendo golpe, ó. Então, isso aqui forma uma alavanca. E aí, ele, se ele não se render nesse movimento, ele vai quebrar o braço do outro, tá? Então, no caso de quem está sofrendo o golpe, é uma alavanca. Fechou? Quem está chegando agora, né? Os atrasildos aí, ó. Nós estamos na página 26 fazendo correção e hoje temos prova. Prof. Oi. O aplicador do golpe faz o quê? O aplicador está fazendo uma força muito distante do ponto de apoio. No ponto, no caso, quem está sofrendo o golpe é uma alavanca. Ok? Então, quem sofre o golpe é uma alavanca, né? Quem está fazendo a força ali, ele está muito distante do ponto de apoio. Fechou? Agora, nessa situação aqui da questão 6, gente, é sobre as polias, né? Ou roldanas, né? Que a gente falou na aula anterior. Arthur comprou um sofá para seu apartamento, mas o sofá não passou pela porta. Ele teve a ideia de levantá-lo até seu apartamento por fora do prédio e passá-lo pela janela. Para isso, prendeu o sofá com uma corda e utilizou 3 polias. Gente, quando a gente fala em 3 polias, olha ali, eu tenho uma fixa e 3 polias móveis, ó. Então, ele usou 3 polias móveis, sempre uma fixa no teto, depois as polias móveis aqui. A polia, sabendo que o peso do sofá é de 800 newton, qual é a força realizada por Arthur? O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que calcular a força que o Arthur está fazendo aqui embaixo para elevar esse sofá lá para o apartamento dele. Lembrando que cada polia móvel eu vou dividir por 2, porque são 2, olha aqui, ó, tá? 2 forças, tá? Então, eu divido ela por 2. Então, aqui, vamos começando por aqui, tá? Façam comigo. Eu tenho, primeiramente, aqui, essa polia, então, 800 dividido por 2, quanto que dá? 800 dividido por 400. 2. Tá bom, 400. Sobrou 400 para essa outra polia aqui. Vamos acompanhando. Agora, 2 também. 400 dividido por 2. Quanto que dá? 200. 200. Agora eu tenho outra polia aqui. 400 dividido por 2. 200. Já deu 200. Aqui já deu 200, né? Sim. Isso, então aqui eu tenho 200 dividido por 2 na última polia, né? Que foi o resultado da anterior. 200 dividido por 2, quanto que deu? 100. 100. 100 o quê? Newton. 100 newton. 100 N. 100 N, exatamente. Então, voltando aqui, eu tenho 800 dividido por 2, que dá 400. Eu tenho 400 dividido por 2, que dá 200. E eu tenho 200 dividido por 2, que dá 100 newton, que é o total. A força que o Arthur fez, então, é 100 newton. Ficou claro? Cada polia móvel divide por 2, tá? Divido por 2, que divide por 2. Se eu boto mais outra, divide por 2, vai dar 50 newton e assim vai indo, tá? Sempre assim. E a última bolinha? A última polia ali, que é a força que o Arthur está fazendo, é 100 newton. Fechou? Vamos adiante. Alavancas na história. Muito provavelmente o ser humano primitivo tinha conhecimento prático sobre alavancas e por meio delas era capaz de movimentar objetos pesados como rochas. Olha ali, na imagem, né? Algumas civilizações, no entanto, talvez tenham usado alavancas. E outras máquinas simples para feitos realmente impressionantes. As estátuas gigantes da Ilha de Páscoa, os moais construídos em 1250, 1500 pelo povo Rapa Nui, são um bom exemplo. E ele está mostrando, ó.
as imagens, né? Como é que se construía isso numa época em que não tinha muita tecnologia, né? Centas toneladas, dezenas de metros de altura, né? O manuseio da locomoção das estátuas da Ilha de Páscoa exigia um conhecimento das máquinas simples, grande domínio de tecnologias que as empregavam. Atualmente temos alavancas em diversos de nossos equipamentos, muitas vezes compondo máquinas mais complexas, quer dizer, máquinas simples, que vão se organizar e vão formar máquinas mais complexas. O carrinho de mão, por exemplo, é composto de uma alavanca e uma roda, então são duas máquinas simples, né, no carrinho. Um guindaste tem funcionamento mais complexo, mas também é basicamente uma alavanca. O sistema de freio dos automóveis é um outro exemplo ainda menos visível do uso de alavancas. Aí não precisa fazer essa pesquisa, né? Era para discutir, encaminhar a atividade para vocês, fazer uma pesquisa, discuta com seus colegas sobre as máquinas simples, a gente já falou, né? Algumas coisas aí sobre. E ali está mostrando o que foi falado, né? O freio, né? Força de pisar no freio aqui. Isso aqui é um freio de automóvel, isso aqui é dentro do carro, pedal, tá? Ó, o que você faz? Uma força multiplicando, transmitindo o sistema de freio, ó. Tá? É o que uma forma de alavanca, né? Olha que a força aplicada, ele vai frear lá a pastilha de freio que vai acionar o freio do carro. Agora aqui, continuando a hora de estudo. Na hora de estudo, nós já falamos sobre isso, então vamos... Isso aqui é um pouquinho mais rápido, já caiu até na P1, né? Em uma brincadeira de cabo de guerra, há 8 participantes de cada lado, como pode ser observado na imagem. Cada participante exerce uma força com o intuito de puxar a corda para o seu lado, movimentando-a, até uma posição pré-definida. Mesmo com todos os participantes exercendo uma força, percebe-se que no instante inicial a corda fica praticamente parada. Por que isso ocorre? E aí aqui já está até a resposta, né? Porque a força total exercida por um grupo do participante é igual à força exercida pelo outro grupo. Se a força ficou parada, quer dizer, se não houve movimento da corda para nenhum dos lados, a gente diz que a força resultante é nula, tá? Então, a resposta está aí, ó, porque a força total exercida por um grupo de participantes é igual à força exercida pelo outro, de modo que a força resultante será zero, nulo. Não tem movimento para nenhum lado. Ok? Ainda com base na situação anterior, quando a corda passa a se movimentar para um dos lados, o que é possível concluir em relação às forças realizadas pelos participantes? Então, é possível concluir... Alguém quer falar? Sim. Pode falar. É que um dos lados está fazendo mais força. Então a força aplicada em um dos lados, a soma das forças, né, ou a força resultante de um dos lados da corda é maior do que a outra soma, né? Lembrando que para fazer força resultante eu tenho que somar cada uma das forças que cada integrante está fazendo. E aqui é para determinar as forças resultantes, tá? Então, o que vocês têm que fazer? O que está aqui em vermelho, gente, é o que vocês têm aí. O que está em azul é a resposta, tá? Então, o que seria para determinar a força resultante sobre esse móvel aqui, né? Então, a força resultante, a força 1 é 3 newton, a força 2 é 2 newton. As duas estão para o mesmo sentido. Então, o que eu vou fazer? O que eu tenho que representar aí? Eu tenho que somar 3, ó, força resultante é igual a 3, igual a 3 mais 2, e a força resultante é igual a 5 newton. Só faço isso aqui que está em azul, e para qual representando por um vetor. O vetor, lembra o que é o vetor? É a seta. Então, eu vou somar, vou ter que fazer uma seta maior aqui, ó, indicando que ele está se movimentando horizontalmente para a direita. Ficou claro isso aqui? Sim ou não? Não ou sim? Pessoal? Sim, professor, ficou claro. Tá, agora na B, lembrando que o azul é a resposta, tá? Então, nós temos aqui outro móvel, só que agora, gente, ó, um tá puxando para cima, o outro tá puxando para baixo. Força-peso e a força que tá puxando lá para cima, talvez uma caixa ou aquele exemplo do sofá.
Então, a força 1 é 2 newton, a força 2 é 1 newton. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que subtrair. Eu tenho força resultante, 2, que é a força que está puxando para cima, menos a 1, que é a que vai para baixo, força-peso. Então, força resultante vai ser 1 newton. E aí eu tenho que colocar uma setinha menor aqui do que aquela lá, gente, porque aquela ali era 2. Então, aqui é um pouquinho menor. Olha como é que fica a força resultante da letra B. E é vertical para cima. Está indo para cima ali, né? Agora aqui, ó, na C, eu tenho força 1, 5 newton, força 2, 3 newton. Lembrando que como elas estão em sentidos contrários, opostos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair também. Então, eu tenho 5 newton menos 3 newton, e aí ela vai ser 2 newton. Só que ela vai ser 2 newton para onde? Onde tem a força maior, olha só. Então, para o lado horizontal para a esquerda, né? Agora, D. Sentido, ó, vertical, os dois para baixo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar 4,3 mais 4,6, que dá 8,9 newtons, a soma. Lembrando que eu tenho que colocar... O que eu tenho que colocar? Essa seta aqui, gente. Esse é o vetor. Quando eu peço para representar vetor, é seta que vocês têm que colocar, tá? Lembrando, o vetor é a seta e indica a direção para onde está indo. Então, ó, vertical para baixo. Ficou claro essa daí? Ficou, não ficou, ficou, não ficou, ficou, não ficou. Resposta sim ou não? Dúvida aqui, perguntem. Pessoal, vocês estão aí ainda? Alunos? Sim, ficou claro. Tá. Aqui, na 4, gente. Pede para enunciar as 3 leis de Newton. Isso aqui é só tirar as leis de Newton e dar um exemplo que se aplica para todas as... Dê exemplos de situações em que elas são aplicadas. Então, lembrando, vão só lembrar, porque isso aqui não vai cair na prova, mas lembrando aí, depois é só ir lá copiar as 3 leis de Newton, colocar o enunciado das 3 e dar exemplo, tá? E vocês depois recebem a gravação também, que vai ficar registrada. Primeira lei, lei da inércia. Todo corpo continua em estado de repouso ou de movimento com velocidade constante, a menos que passe a agir alguma força sobre esse corpo. Exemplo, uma bola parada em uma superfície horizontal. Ela só vai entrar em movimento se tiver uma força que vai agir sobre essa bola, tá certo? Isso é inércia. Primeira lei de Newton. Segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. O que diz essa lei de Newton? Ela vai dizer o seguinte, que a aceleração sobre um corpo é diretamente proporcional à força resultante aplicada sobre ele, sobre esse corpo. Exemplo, quanto maior for a força resultante ao chutar essa bola que estava lá parada, como eu falei na primeira lei de Newton, maior será a sua aceleração. Né? Maior a força aplicada sobre o chute, maior será a aceleração. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Para toda ação sobre um corpo, existe uma reação no sentido de mesma intensidade e sentidos contrários, né? Então, qual seria o exemplo? Ao chutar a bola, que você já usou ali no exemplo da bola, né? Vamos a esse ainda. Ao chutar a bola, você exerce uma força com o pé sobre a bola, mas ela também exerce uma força com a mesma intensidade sobre o seu pé, tá? Então, quando, por exemplo, quando a bola você não sente, mas se você chutar uma pedra, você não sente dor no pé que chutou a pedra, então é isso. Essas são as 3 leis de Newton e pede para fazer o enunciado e dar exemplo, tá? Esse conteúdo já caiu na P1, não cai na P2. 5. Sobre um corpo é colocado um cartão, em cima do cartão uma moeda. Se puxarmos rapidamente o cartão, a moeda cai dentro de um copo. Tal fato é descrito pelo conceito de inércia.
tá? Esse é inércia. Um exemplo que estava lá no experimento, né? Ok, agora vamos para a próximas questões, né? Aqui. A seguir, analise a seguir essa tirinha. Nós temos ali um menino, né, dando com o pé ali para fazer pouso, e pede assim, andando de skate, né? Menino, é um menino, né? Sei lá. Em quais momentos desse movimento do skate e do skatista é possível identificar cada uma das 3 leis de Newton? Então, vamos lá. Que seria quando ele está fazendo aqui, ó, ele está com o pé para fora do skate, ele está fazendo impulsão ali para o skate andar, né? Então, qual seria a lei que seria aplicada aqui? Da inércia quando ele bate o skate na pedra, que daí ele vai para frente. Isso, então a do meio seria a primeira lei, a lei da inércia. Coloca ali, primeira lei, tá? Coloca aqui em cima. A primeira é a segunda lei, eu acho. Não, a segunda é aquela lá que tu falou. É a segunda lei, sim. É a segunda aqui lei. É a segunda lei. É que ele faz força sobre um objeto para fazer. E a aceleração que ele vai. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Essa é a segunda lei. Essa é a lei da inércia. E sobrou para esse daqui, olha só o que vai acontecer aqui. Ele vai dar de cara com o quê? Isso aqui. Com cactos. Então, o que ele vai acontecer? É terceira lei. Qual que é a terceira lei? Ação e reação. Isso. Só enunciado ali, tá? Só colocar quais leis. Não pede para explicar, então não tem necessidade. Agora, essa questão 7 aqui. Uma bola de boliche de 2 quilogramas. Então, a massa é 2 quilogramas. Eu já vou mostrar como vai ficar. Tá? O primeiro quadradinho é a segunda lei? Segunda lei. O segundo é primeira e o terceiro é terceira mesmo. Agora aqui, uma bola de boliche de 2 quilogramas. Vamos lá? Tenho 2 quilogramas. Então, eu tenho a massa da bola de boliche. Ela sofre a ação de uma força resultante de 8 newton. Força resultante, 8 newton. FR, força resultante. Qual será a aceleração adquirida pela bola? Alguém fez o cálculo? Qual que seria o cálculo? A fórmula que eu vou usar para fazer isso aí. Pessoal, vamos lá? 2 mais 8. Oi? Tem que saber quanto que é o N, né? 8. Tem que saber que é o quê? Quanto que é o N. Não, o N, gente, eu já tenho, tá? Força 8 newton. O N, tu já sabe, a força resultante tá aqui, ó. Força resultante é igual a 8 newton. O que eu quero saber é a aceleração. Então, a fórmula vai ser força resultante é igual a massa vezes aceleração. Essa é a fórmula. Força resultante vai ser 8 newton e a massa vai ser 2 quilos. Aplicando a fórmula, eu fiz já e deixei assim, ó. Vê se vocês conseguem entender. Aqui, dá para ver? Sim. Hã? Sim. Olha só. Ó, força resultante, 8. Massa, 2. Então, o que eu tenho que fazer? Força resultante, massa vezes aceleração. Essa é a fórmula. Eu isolei a aceleração que eu não sei. E passei o 2 para a divisão aqui, ó. Então, ele passa para lá, para o outro lado, dividindo. Então, a aceleração é igual a 8 dividido por 2. A aceleração vai ser igual a 4. Lembrando que a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Fechou aí? Sim. Deu? Posso tirar a folha? Pode. Ok. Agora, outra questão aqui que nós temos. Vamos lá. Uma bola de boliche já foi. 8. As imagens a seguir mostram algumas máquinas simples. Identifique quais estão representadas em cada imagem e explique suas funções. Então, nós temos ali a primeira.
O que é aqui a primeira, gente? Alavanca. É uma alavanca. Coloca o nome ali em cima. A alavanca, o que ela faz? Ela multiplica a força de uma pessoa para mover um obstáculo. Não é isso que ela faz? Então, coloca a alavanca ali. Aqui, ó. Coloque a alavanca. E ela multiplica a força de uma pessoa para mover um objeto. Fechou? Essa aqui. Que máquina simples que está sendo usada aqui? Polia. Oi? Polia. Polia ou roldanas, né? Que é a mesma coisa, né? Polias ou roldanas. O que ela faz ali? Lembrando que a fixa, ela só muda a direção, tá, gente? Para ali, ó, se ela tá, né? Ela só vai fazer alteração de direção, ela não vai potencializar essa força, tá? Então, mas tem uma móvel. Então, o que vai ser ali? Polias ou rodanas são usadas para facilitar a subida de objetos. Só coloca assim. E o último exemplo, olha só o que está acontecendo ali. Último exemplo, pessoal. O que está acontecendo no último exemplo? Aqui. Que tipo de máquina simples é esse? Ó. Rampa. Rampas. Rampa é o quê? Como máquina simples. Qual é o nome da máquina? Plano inclinado. Isso aqui é um plano inclinado, tá? Então, levar objetos. Também facilita aí levar objetos ou caixas lá para cima da caminhoneta, como tá falando. Ou como a pesquisa de vocês, né? Rampas aí importante para os cadeirantes acessarem, né? Lugares onde eles não conseguem, né? Quando tem desníveis aí, tá? Vamos adiante. A próxima. 9. Sobre a alavanca representada na ilustração, responda as questões. Aí eu tenho aqui, ó. Força 1, força 2, ponto de apoio, tá? O número representado que número representa o ponto de apoio da alavanca? Ponto de apoio, gente, é esse daqui. Então, qual é o número? 3, certo? A B. Em uma extremidade da alavanca está uma caixa exercendo uma força 1, força resultante 1. Força resultante não, força 1. Na outra extremidade há uma força 2, que vai deslocar a caixa. Qual está mais distante do ponto de apoio da alavanca? Qual é a força que está mais distante? Ó, força 1, força 2. Força 1, força 2. Qual que está mais distante? Força 2, certo? Com o uso da alavanca, a vantagem é que a força 2 a ser feita para movimentar a caixa é menor, ok? Menor, então, né? Do que a força peso 1, a força 1, né? Fechou, pessoal? Caderno de atividades, fizeram? Aqui. Daí, pessoal, fizeram o caderno de atividades? Sim ou não? Não, sim. Sejam mais rápidos. Caderno de atividades, página 11. Eu pedi para fazer, não, né? Ninguém fala. Falando com as... outro plano. Então, tá. Olha só, o caderno de atividades, se vocês tiverem alguma dúvida nas atividades do caderno de atividades, vocês depois podem entrar em contato comigo. Fica como deveres, tá? Porque eu acho que eu não mandei vocês fazerem, eu mandei. Ninguém vai responder? Mandou, prof. Mandei? É que não vai dar tempo da gente corrigir. Tem alguma dúvida ali que vocês queiram perguntar?
Não? A gente vai corrigir isso na outra aula, tá?